A Multiversal, no seu sua última série, Evangelhos, havia Evangelhos no primeiro século, né? Esse último vídeo deles, acho que é o vídeo número 5, colocar a questão da Multiversal colocar as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, né? Primeira, precisamente a 1 Coríntios, eles colocam entre os anos 90, junto com a carta de Clemente de Roma. Então, eles na, na, na- no estudo deles, né, fizeram o seguinte, não sei se é só o Francis, e não sei se teve o Scania também no meio, porque Paulo, Clemente de Roma e o autor do Evangelho de João chamam Simão, o apóstolo Simão, também conhecido como apóstolo Pedro, chama de Cefas, né? Lá em 1 em João 1:42, Simão é chamado de Cefas, que quer dizer pedra, outra tradução para Pedro. E a Multiversal, o Francis, eles falam que Marcos, Mateus e Lucas chamam Simão de Pedro, né? Mas se você é cristão, se você, ainda mais o católico, que considera Pedro como o primeiro papa, se você faz catequese, se você tem uma Bíblia de estudo, uma Bíblia, que nem nós católicos temos as nossas Bíblias têm notas de rodapé, são explicações de teólogos, de exegetas, né? Nos livros também, nos livros de ensino católico ensina sobre algumas coisas da Bíblia, algumas coisas da religião, a teologia, né? Então, Francis, Multiversal Flaviana. As epístolas de Paulo são colocadas no ano 90, junto com a carta de Clemente, porque Paulo Clemente de Roma e o autor do Evangelho de João chama Simão, o apóstolo Simão, chama o apóstolo Simão de Cefas. Marcos, Mateus e Lucas chamam Simão de Pedro. Se você pegar as notas de rodapé da Bíblia, como a Bíblia de Pastoral, a Bíblia de Jerusalém, os dicionários bíblicos, dicionário de hebraico e de grego bíblico, né? Vamos ver que o nome de Simão não era nem Pedro nem Cefas, né? Se você pegar Mateus 16, capítulo 16, 18, o Evangelho de Marcos, assim como o Evangelho de João, as cartas de Paulo, ora um chama Simão de Pedro, ora o outro chamou de Cefas, né? Lá em Mateus 16, 18, Jesus fala para Simão: Tu és Pedro, e desta pedra edificarei a minha igreja. Se a gente for no aramaico, a língua que Jesus falava, chegou para Simão e disse: Tu és Kepá, pedra, rocha do aramaico, e desta Kepá edificarei a minha igreja. Aí foi traduzido para o grego, né? Jesus diz: Tu és Petros, né? Desta Petras, edificarei minha igreja. Cefas é do aramaico Kepá, pedra, rocha. Sua correspondente em grego é Petros, né? E foi traduzido para Pedro. Então,
que na verdade quer dizer pedra. Mas no aramaico, Pedro não era Pedro, era pedra, kepa, ou Cefas. Então vamos lá o raciocínio, né? Começar pelo Cefas, que é, é o nome discutido. Cefas, kepa, Petrus, Pedro ou pedra, né? Kepa, pedra. Kepa, pedra, Cefas, Petrus. Só porque Paulo chama Simão de Cefas, não prova que as cartas deles está no ano 90. Porque os evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, chama Simão de Cefas. Kepa, Kepa. Ou Petrus, pedra, né? Porque Petrus, em grego, Kepa, aramaico, ou Cefas. Então, podemos afirmar com isso que os estudiosos, né, afirmam que as cartas de Paulo, as 7 cartas de Paulo, ou 1 Coríntios, foi escrito por volta do ano 50. Porque Paulo chama Simão de Pedro, que é Cefas, que é Kepa, que é Petros. Basta estudar um pouco, basta pesquisar na internet ou algum dicionário bíblico, algum dicionário aramaico ou hebraico, dicionário grego, porque são sinônimos. Kepa, Cefas em aramaico, pedra, rocha, Petros em grego, que aí é pedra, né? Aí fica no português, na língua portuguesa, Pedro, né? Então, resumindo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Clemente de Roma, Paulo, chama Simão de Cefas. Isso vai de acordo com o tradutor. Então, todos eles, tanto o sinótico como Paulo, em sua epístola, 1 Coríntios, Clemente de Roma, chama Simão de Pedro, que é Cefas. Então, esse é o raciocínio, né? Basta estudar um pouquinho, basta pesquisar. Eu não sou especialista no aramaico, nem no grego, conheço só o Pai Nosso em grego, Pater Remon, Roen, Tois Ora Nós, Agestito Toi Neuma So, Getito So, eu esqueci, né? A gente aprende. Isso é que acontece quando a pessoa deixa de ser religioso, de ser cristão. Você não aprende catequese, não aprende teologia. Então faz um estudinho ali, estudinho aqui. Ou o erro também de muitos cristãos, principalmente protestantes, ateus, é fazer leitura fundamental da Bíblia, fora do contexto histórico, dos estudos, fora do estudo exegético, hermenêutica, sem consultar os originais em hebraico, aramaico, grego, depois vem o latim, né? Então, Paulo, Clemente de Roma, e o autor do Evangelho de João, né, chamando Simão de Cefas, ou de Pedro, ou de Kepa, depende da tradução, com certeza os coloca por volta do ano 50. Então, com certeza, Paulo escreveu suas cartas por volta do ano 50, porque Paulo chama Simão de Cefas, que é Kepa, que é Petros, que é Pedro, que é pedra, que é rocha. Francis, Scania, Antônio Miranda, todo mundo, né? Basta estudar um pouco, gente. Pesquisa no Wikipedia, no Google. Compre um dicionário bíblico, um dicionário de aramaico, um dicionário de grego. Estou repetindo, mas
é a mesma coisa. Então, né, não faz diferença nenhuma. Às vezes você tem que escrever. Você explica, às vezes tem que escrever. Eu só vou ali pegar as folhas. Então ficou assim. Ficou assim. Marcos 14:66. Pedro, pedra, rocha, Cefas, Quepá, Petros. Marcos 14:66. Se for no aramaico, é Quepá, Cefas. Se for no grego, é Petros. Se for no português, é Pedro. E aqui está Cefas, Pedro, João 1:42. Simão, Pedro, João 21:11. E aqui está, como eu não tenho dicionário aramaico grego, mas você que a gente que é católico sabe um pouco de aramaico, de grego, de latim. Cefas, Quepá, Pedro, Rocha, Petros, Pedro, Mateus, Marcos, João, Atos, Epístolas, né? E Mateus 16:18. Simão Pedro, tu és Pedro, Cefas, Quepá, Petros, pedra, rocha, que foi o que Jesus disse em aramaico para Simão. Tu és Quepá, esta Quepá, edificarei minha igreja. Ou tu és Cefas, ou tu és Petros. Essa é uma refutação à multiversal flaviana. Então, a multiversal flaviana é o fato do apóstolo Paulo chamar Simão de Pedro, ou Cefas, ou Quepá, coloca ele exatamente por volta, a carta dele, as cartas, né, por volta do ano 50, né? Quando ele cita as escrituras. Então, Paulo está citando Mateus, Marcos, Lucas, João. Paulo também está citando os evangelhos sinóticos, né? Porque Pedro é Cefas, é Quepá, é Petros, é Cefas, é pedra, é rocha. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam.